coloca tarifa, tira tarifa. Coloca tarifa, tira tarifa. Nos Estados Unidos, a gente está acostumado com o Trump como presidente a ter mudanças de 0 a 100, de 100 a 0 a todo momento. E isso não seria diferente nesse novo mandato dele. Precisamos entender e ficar de olho nisso, tanto que fizemos um assunto específico sobre as tuitadas do Trump. Mas o mais importante é a gente entender que todas essas notícias impactam o mercado financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá. Começamos a semana imaginando, temos uma tarifa muito grande, e a gente até tinha discutido ela na semana passada, que o Trump está impondo, e isso tinha destruído as bolsas. No início da semana surge a informação, vai ser pausada essas tarifas, que foi negada prontamente pela Casa Branca. Na sequência, tivemos efetivamente a pausa das tarifas por 90 dias. Bom, quase todas. Na China, como elas tinham retaliado colocando tarifas contra os Estados Unidos também, os Estados Unidos aumentou a aposta, dobrou, aumentou para 104%, foi aumentando e assim vai, uma briga sem fim. A gente sabe que o Trump ele é mestre nisso. Ele é o cara que vai querer negociar e vai ter que ganhar alguma coisa. Se ele vai conseguir ou não, só o tempo vai dizer. Mas é fato, ele não vai dar o braço a torcer e vai falar que ganhou, independente do resultado. Porém, o que mexe são os mercados, que sobem e descem com essa loucura toda que a gente está vivendo. Quando a gente traz para o Brasil, um ponto importante que a gente tem que levar é que o mercado está oscilando muito, mas as expectativas para o final do ano, então a gente está falando de um prazo não tão longo, mas pelo menos não tão curto quanto poucas semanas, as expectativas não estão variando tanto mais. A gente está aí com o dólar com expectativa de fechar em 5,90. Na semana passada era 5,92. Né? A Selic ainda nos seus 15, já está estável aí há 13 semanas com a perspectiva de fechar em 15%. Então, a perspectiva para o Brasil está um pouco estável, e isso é bom. Isso traz um pouco de conforto, né? As variações, elas são muito ruins, a incerteza, né? E essa expectativa padronizada ajuda bastante. Mas o que a gente pode ter aí, então? Numa semana tão conturbada com essas notícias de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a nossa bolsa acabou ficando praticamente estável, né? A gente fechou aí a semana em 127.682 pontos, está dando aí mais ou menos uns 0,36 de alta em relação à semana passada, justamente porque a gente teve momentos de muita euforia com as paralisações das tarifas, mas ao mesmo tempo os desdobramentos disso não deram tanta tranquilidade assim para o mercado. Por quê? Porque a gente tem um impacto muito grande ainda com a China. E querendo ou não, hoje os Estados Unidos e a China são as duas maiores potências mundiais, em termos principalmente de consumo. E para o Brasil, então, é fundamental a China, principalmente quando a gente pega a exportação de minério. Né? Ela é algo que impacta demais. Outro ponto importante que a gente tem é que para a Bolsa Brasileira é que realmente, além da Vale, que é exportadora de minério, ter caído bastante, com a queda do preço do petróleo lá fora, com todas essas variações, essas loucuras todas, o preço da Petrobras também tem despencado. E as duas são as maiores empresas da Bolsa há muitos e muitos anos. E provavelmente vão continuar sendo assim por bastante tempo também. Então, são empresas que têm uma relevância muito significativa no índice Bovespa. Então, enquanto isso for realidade, enquanto a gente tiver um cenário de incerteza mundial, não adianta essa estabilidade que eu falei aqui brasileira, apesar de ser uma estabilidade na instabilidade, né, porque as nossas perspectivas ainda são muito altas, né, de taxa de juros muito alta, de dólar muito alto, de inflação muito alta, mas é uma estabilidade, né, uma estabilidade num momento ruim, mas pelo menos estável, né, isso não traz o conforto necessário. E é aí que é importante a gente entender. Se a gente tivesse num cenário que as expectativas para a taxa de juros continuassem subindo, que as expectativas de dólar continuassem subindo, de inflação continuasse subindo, é muito pior do que uma expectativa já estabilizada num certo patamar, ainda que um patamar muito alto. Tá? Então,
Essa previsibilidade é o primeiro passo para a gente ter um mercado um pouco mais coeso, um mercado um pouco mais eh, em sinal de expansão, né? Então a gente tem que ter uma previsibilidade, né? A gente fala muito da necessidade da gente ter uma previsibilidade jurídica, né? Uma estabilidade jurídica, que é importantíssima também para um país, uma estabilidade econômica, mas a gente tem que ter uma estabilidade também de perspectiva, seja ela positiva ou negativa, mas uma estabilidade. Porque em cima daquilo você consegue trabalhar. Mas essa semana a gente teve essas variações todas doidas aí, né? Tanto que a gente fez um vídeo falando justamente das tweetadas, né? E do Trump principalmente, que a gente não aguenta, né? As nossas análises em termos de curto prazo não aguentam isso. Por isso que a gente tem que pensar talvez num prazo um pouco mais longo, terem carteiras que podem ser planejadas de uma maneira que a gente consiga chegar num ponto um pouco maior, com uma gestão um pouco mais profissional, pensando na estratégia como um todo e não tentando ali acertar o olho do mosquito, né? Acertar o olho do mosquito é muito difícil, vamos tentar acertar só o mosquito. Mas é isso. Eu acho que de uma forma geral, a semana foi uma semana ainda conturbada, né? Uma semana que a gente não consegue parar e focar nas notícias das empresas, e sim o que fica importando para tudo é realmente essas especulações políticas, e isso, essa instabilidade política mundial, é muito ruim. É muito ruim porque gera incertezas. Claro que temos que pensar também que essas incertezas geram volatilidade e isso, obviamente, traz grandes oportunidades de ganho. Mas também, como toda grande oportunidade de ganho, traz uma grande probabilidade de perda, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Vamos pensar um pouquinho nisso, tentar entender um pouquinho, colocar o pé no chão, pensar na nossa estratégia e aí a gente consegue planejar um futuro melhor. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue ter um pouco mais de estabilidade aí, né? Se sai alguma coisa da questão dessa negociação dos Estados Unidos e China, se evolui alguma coisa, ou que seja com outros países, se fecha alguma coisa para que a pausa de 90 dias continue, não só por 90 dias, né, que sejam definitivas as tarifas, a definição de como que vai ser, mas a gente precisa efetivamente ter um cenário mais estável, um cenário que permita que a gente planeje e que permita que a gente fale de coisas mais relevantes, como efetivamente assuntos de empresas, né? Então, falar do relatório de produção, de uma Vale que vai sair, dos balanços das empresas, né? De algumas informações que mostrem um pouco mais de detalhe da empresa, mas nesse momento não tem jeito da gente falar de outra coisa, porque é o que está movimentando o mercado, seja para o bem, seja para o mal. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.